Voltando ao Plano de Artista com o Renato Bezerra de Mello. A outra live acabou o nosso tempo, que a gente fala muito, mas bem-vindos novamente. Eu vou chamar o Renato aqui para ele voltar, até porque a gente tá aqui, pronto. Vou chamá-lo. Muito bem-vindos novamente. Caiu. Aí a gente volta. Sem problema. Voltando. Desculpa. Vamos lá falar, porque falar sobre a violência, talvez falar violentamente sobre a violência seja mais óbvio. Não óbvio. Não acho que seja obviedade, não. Eu acho que é uma característica de cada pessoa que fala. E também não acho que seja obviedade, não. Eu acho que, para mim, eu prefiro... Eu não sei falar de outra forma, talvez, né? E eu fico pensando assim, que tudo já é tão violento que eu prefiro não falar também com violência, apesar de eu ser capaz de fazer isso. Mas aí é porque eu perdi as estribeiras, como a gente diz. Mas eu acho que isso depende de cada um, né? Depende da história de cada um, depende do quanto você é afetado diretamente pela violência também, né? Porque eu sou afetado, todos nós somos afetados pela violência do mundo e do Brasil e do Rio de Janeiro, ou de qualquer cidade onde a gente viva, mas eu sei que eu tenho uma condição privilegiada e que eu sou muito menos afetado, né? Entendeu? Tenho muito mais condições de me proteger dessa violência, né? Que infelizmente, né, existe e é tão desigual, né? Talvez se ela não fosse tão desigual, ela não existisse, porque se ela nos afetasse a todos da mesma forma, talvez quem tem o poder de fazer por onde ela deixa de existir, fizesse, né? Com certeza. É. Mas o trabalho, mas então você trouxe essa. Eu não sabia que você durante a pandemia fez trabalhos sobre violência que já falavam, já conversavam com outros Na trabalhos. verdade, eu comecei, eu fiquei trabalhando, como todo mundo, eu fiquei em casa, né? Ou como quem pôde, eu fiquei em casa. E eu, quando estourou a pandemia, eu achava que ninguém pensava que ia ser tão longo, né? Eu peguei aqui no ateliê uns cadernos que eu tinha já há algum tempo começado a fazer uns desenhos relacionados com a violência. Na verdade, não era... eu pingava gotas de tinta vermelha, passava mata-borrão, fazendo uma referência a manchas de sangue, né? Em cadernos Moleskine, querendo fazer uma cadernoteca. E aí eu peguei esses cadernos e levei para casa. São aproximadamente 30 cadernos, pequeno, médio e o tamanho maior do Moleskine. E levei umas folhas manchadas de vermelho, que são cadernos, folhas de limpeza, que eu chamo. Que eu quando vou desenhando, eu tenho folhas, mania de, talvez ainda da prática de arquitetura, eu tenho folhas de papel que vão ficando por baixo do desenho que eu vou fazendo, e tem que limpar a ponta de caneta, essa coisa toda. Então, eu tinha essas folhas riscadas, aonde eu anoto alguma coisa que também vem na minha cabeça, ou alguém me passa o número do telefone, eu anoto, enfim. Então, essas folhas, eu levei um conjunto, são folhas em papel vegetal, tamanho A4, tudo, e levei para casa. Só que a pandemia foi se estendendo e os dois trabalhos tomaram corpo. Eu desenhei os cadernos quase que inteiros, assim, e fiz esse trabalho com garatujas, com borrões, com números, com nomes, com extratos de notícia, que eu chamo de A História Explica, mas não justifica, que são mais de 100 desenhos que eu apresentei lá na Anitta Schwartz, e aonde eu escrevi no centro de cada página, de cada uma das folhas, eu fui escrevendo nomes tipo assassino, crápula, palavras desse jeito, mentiroso,
enfim, coisas são mais de 100 palavras, assim. E foi como Bianca Bernardo escreveu o texto dessa exposição, ela chamou isso de uma verborragia, e foi uma verborragia, né? E era um desabafo, né? Eu já vinha escrevendo essas palavras, elas existem pequenininhas nas folhas, mas aí depois saiu uma matéria no jornal da Marilis, esqueci agora o sobrenome dela, é uma jornalista, e ela fez uma matéria, tinha uma matéria onde ela que chamava-se Bolsonaro e tinha todas essas palavras e muitas parecidas com as que eu já vinha anotando, né? Uhum. E então eu fui me encorajei assim para ampliar, né? E até mandei para ela uma foto e ela foi muito gentil, respondeu tudo e depois ela compartilhou comigo uma versão muito interessante de um jornalista lá de Pernambuco que fez uma matéria inspirada na dela, só que usando as expressões nordestinas, né? Tipo Cabra da Peste, enfim, eu não me lembro, mas eu tenho isso. Mas é super interessante, são expressões assim ótimas, né? E eu tenho até Maravilhoso vontade isso. de... Hã? É. Não, que Eu tenho até maravilhoso isso que a gente vai conseguindo ir trazendo. eu tenho até vontade de fazer um trabalho com as expressões, né? Ela usou palavras e ele usa expressões, né? Entendeu? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, até para fazer, para não te segurar também. Aqui no RJ, a violência está fazendo parte da arte, da música e virando tradição. Tem um cantor que fala que tem que matar, roubar carro forte, tem que ter armas grosso calibre para parar as rodovias. Bom, não era uma pergunta, Ah, era tá, um só comentário. contando uma situação. É, e eu acho que. E agora você vai fazer uma falando que vai. Não, não entendi. Bom, não entendi. Mas, Renato, eu queria te agradecer novamente por estar aqui, por trocar com a gente, contar um pouquinho do seu caminho. E também a última pergunta é o que você falaria, o que você aconselharia para alguém que está começando, mas eu gosto sempre de perguntar assim, o que você falaria para você mesmo quando você estava começando? O que é que eu falaria para... Eu gostaria de ser mais atirado, talvez, né? Atirar. Mais menos, como eu estava falando no início, menos assim recolhido, mais atirado. Mas eu acho isso. Eu vi a resposta que o Rodrigo lhe deu e eu concordo com ele plenamente. Eu acho que eu não tenho como me dar conselho porque eu não seria diferente do que sou, entendeu? E eu estou com 62 anos, eu posso mudar e eu pretendo mudar. E acho que a gente deve mudar sempre, né? Eu acho que mas tem coisas que a gente não... Tem coisas que são muito básicas, assim, que... Então, dificilmente eu seria diferente do que eu sou. Mas eu acho até que para os jovens, eu tenho a impressão que eles já são mais atirados, né? E eu acho que a turma tem uma turma muito jovem, muito potente, assim, muito brava, né? No melhor sentido da palavra, né? Que eu acho que eles estão aí já, assim, e de alguma forma eu acho assim que eu fico pensando que o que eu e outras pessoas da minha geração fizeram, de alguma forma ajudou essas pessoas a serem assim hoje. Eu fico pensando assim, pretensiosamente, mas não é pretensiosamente, é coletivamente, entendeu? Eu acho que eu não acredito também numa evolução, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vai vivendo de altos e baixos, né? Mas eu acho que tem uma geração nova
muito bacana também, né? Porque tem uma outra que não é, que não é nada disso, enfim, nesse movimento, né? Que não é muito coerente, nem é evolutivo, assim. Mas eu acho que, não sei, difícil mesmo responder isso. Não sei. É difícil, é difícil. É difícil, mas eu penso só, o que me vem é isso. Eu talvez gostaria de ser um pouco menos tímido. Não, mas faz parte até do. Tem uma. Faz parte também aquela coisa, faz parte estar em São Paulo, faz parte não estar em São Paulo, faz parte do charme, né? Faz parte do. Então, É, e faz parte. mas eu tô no Rio, né? Não, eu sei. Eu sei. Eu tava falando como os artistas falam, né? Todo mundo tem que ir para São Paulo. Ah, não, Ah, faz parte. não, olha, eu gosto muito de São Paulo. Eu poderia viver em São Paulo, eu acredito. Mas eu gostei muito de ter vindo para o Rio, porque, como eu falei inicialmente, eu já gostava do Rio e vim aqui desde crianças. E, e eu acho que é isso. Não, não acho que. Acho que ainda é muito difícil, eu sei, para quem não está no Rio e São Paulo, e sobretudo em São Paulo, né? Mas eu acho que muita gente hoje tem a consciência que tem que balançar essa centralidade dessas duas cidades, né? Eu falei que eu trabalhei na Funarte, eu sei que esse trabalho foi iniciado na Funarte, até onde eu sei, eu acho que antes já deve ter existido movimentos assim, né, que eu talvez não esteja lembrando ou não conheça, mas eu sei que houve, com certeza houve. Eu fico pensando que o pessoal, os pesquisadores, por exemplo, do folclore, né, quer dizer, aqui no Rio tem o Museu do Folclore, que é um museu antiquíssimo, herdeiro de outras instituições que tratam disso desde os anos 40, eu acho, ou antes. Então, essas pessoas, eu sei que elas não ficavam concentradas no Rio e São Paulo. Então, você tem uma história desse esforço de descentralizar essa questão do olhar, né, das instituições, do olhar das coleções, do olhar, né, enfim, do olhar institucional, né, em relação à arte, assim. Mas eu sei que é muito difícil ainda, muito difícil. Eu acho que ainda existe muito, muito, muito a fazer, mas já melhorou mas eu acho que ainda deixa bastante a desejar. Mas eu acho que o caminho não é ir todo mundo para lá. E eu não vim para cá exatamente por isso, entendeu? Eu vim para cá, eu tinha desejo de sair, eu tinha talvez até necessidade, mas são motivos muito mais íntimos, talvez, do que propriamente profissionais, né? Mas E eu você acho que falou. isso é muito importante na vida, a gente e tem tanta coisa potente, né, quando você vai lá e visita outras regiões do país, assim, tem muita coisa potente acontecendo, né? E não necessariamente nem exclusivamente nas artes visuais ou plásticas, mas em outras áreas, né? Da criação, né? Nossa, E, e é isso. Na não, música, na dança, enfim, muita coisa. o próprio Marcelo tem uma pesquisa, né, com esses lugares, como que os artistas vão, assim, a gente fala muito que nós não, mas assim, do Sudeste, né, acaba sendo muito purista e quando a gente sai um pouco, como as coisas se atravessam com mais facilidade. O Rodrigo e o Bruno estavam falando disso, né, da época dos anos 90 em Recife, que era música e aí É, e camiseta e isso tudo. E isso vai criando muito repertório, né? Tanto artista de pesquisa e você quase, né, fervilhando. Então como experiência artística, a gente agora não estou nem falando, mas isso é muito rico e muito bonito e muito muito rico. real também, muito É, real, assim, honesto, no é. sentido. Uhum. Podia ser Eu, potente também a palavra.
Mas eu acho que esses cruzamentos estão acontecendo aqui também, aí, com a nova geração, com um certo grupo de. Eu acho que É, está acontecendo. eu ia falar isso que você falou dessa nova geração, né? E óbvio que é resquício da sua geração, né? Então, assim, eu acho que é bonito também ver os jovens, né? Eu também adoro ver os jovens fazendo coisas que, por exemplo, eu não fiz porque eles chegaram na internet, né? Eu ainda sou a última geração de metade internet, metade não internet. Então, Uhum. é outra fluidez, outra rapidez, é bonito de ver também. Com certeza. É. É bem Mas, diferente. Mas é muito bom de vivenciar isso e a gente vai aprendendo e fazendo o que pode, né? é, e a gente vai E o que aprendendo com isso. quer. Exatamente. Renato, muito obrigada. Foi Eu um que lhe prazer. agradeço. Agradeço aí quem teve paciência de ficar com a gente. Pois é, foram duas lives e É, parabéns pelo trabalho, seu trabalho. Eu adoro seu trabalho, é incrível. E muito obrigado. espero te ver em breve, fisicamente, né, agora. Quando você aparecer por aqui, dê notícias, a gente se encontra. Você vem aqui ver a vista. Vou ver a vista. Tá Um beijo, bom? obrigada. Um Um beijo. beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço a todo mundo aí.